E aí, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje vamos fazer a correção da atividade da semana passada. Deixei a atividade da página 90 para vocês fazerem e ter entregue até ontem, segunda-feira, certo? Observe aqui que a questão 27, em todos os diagramas de flecha, representa uma relação binária. Mas dentro da relação binária, eu quero que vocês identifiquem qual ou quais diagramas representam uma função, tá bom? Agora, vale lembrar que para que seja função definida de A em B, a gente aprendeu o seguinte: no primeiro conjunto não pode sobrar elemento sem correspondente no segundo, e nem cada elemento do primeiro conjunto pode ter mais de um correspondente no segundo. Atendendo essas regras, a gente vai saber quem é função ou não. Agora tem um porém. Se em caso afirmativo tivermos uma função, eu quero que identifique ainda domínio, contradomínio e a imagem, tá bom? Então vamos aqui para o nosso primeiro diagrama de flechas. Observe que aqui nesse primeiro diagrama nós temos apenas uma relação binária, não temos uma função. Por quê? Porque o elemento 3 pertence ao primeiro conjunto e ele não tem correspondente no segundo conjunto. Portanto, não é função, é simplesmente relação, tá bom? Então aqui não é função. Se não é função, não tem o que encontrar em relação a domínio, contradomínio e imagem, porque só pode encontrar se for uma função. Vamos aqui para o segundo caso. No segundo diagrama aqui, também não temos uma função, temos apenas uma relação. Por quê? Porque o elemento 3 pertence ao primeiro conjunto e ele tem mais de um correspondente no segundo. Não pode. Nem pode sobrar elemento aqui e nem cada elemento que tem aqui pode ter mais de um correspondente no segundo. Se não é função, é simplesmente relação, portanto não tem domínio, nem contradomínio e nem imagem. Portanto, aqui não é função. É simplesmente relação. Vamos para o terceiro caso. No terceiro caso, a gente já tem uma função, porque não sobrou nenhum elemento, todos eles têm correspondente no segundo conjunto, e cada elemento do primeiro tem um único correspondente no segundo. Então, ó, quem é o correspondente de 1? 2. De 2, 1. De 3 é o 3. Portanto, aqui sim é uma função. Agora, se é função, eu posso definir ou identificar domínio, contradomínio e imagem. Então, vamos encontrar o domínio. Quem é o domínio? Serão todos os elementos do primeiro conjunto. 1, 2 e 3. Quem é o contradomínio? O contradomínio é todo o segundo conjunto, mesmo aqueles em que a seta não chega. Então, o contradomínio vai ser 1, 4, 2, 5 e 3. Pronto. Domínio é o conjunto de partida, contradomínio, conjunto de chegada. Agora veja. São os possíveis elementos que podem representar a chegada. E quem é a imagem? É exatamente onde a seta chega. Então, a imagem vai ser definida pelos elementos 1, 2 e 3. No segundo conjunto, pode sobrar. Não pode sobrar é no primeiro. Então, 1, 2 e 3 são a imagem. Viu como é simples? Primeiro identifica se é função ou se é simplesmente relação. Aqui no nosso quarto diagrama,
também representa uma função, porque não sobrou nenhum elemento do primeiro conjunto e cada elemento tem um único correspondente no segundo. Por exemplo, quem é o correspondente de 1? 1. Quem é o correspondente de 2? 2. Quem é o correspondente de 3? 2 também. Então, cada um desses elementos tem um único correspondente aqui no segundo conjunto. Portanto, aqui é uma função. Então, o quarto diagrama representa uma função. Se é uma função, tem domínio, tem contradomínio e tem também a imagem. Quem é o domínio? Conjunto de partida. 1, 2 e 3. Quem é o contradomínio? Todos os elementos do segundo conjunto. 1 e 2. Quem é a imagem? Onde a setinha chega. A setinha chegou no 1 e no 2. Então, nesse caso aqui, a imagem é igual ao contradomínio. Lembrando que a imagem será o subconjunto do contradomínio. É um conjunto dentro de outro conjunto. Tá bom? Agora vamos aqui para o quinto. Se vocês observarem o quinto, também é uma função. Todos os elementos do primeiro conjunto têm um único correspondente no segundo. E não sobrou elementos sem correspondente. Portanto, aqui no quinto também é uma função. Se é função, tem domínio, tem contradomínio e tem quem? A imagem. Então, quem é o domínio? Conjunto de partida. 1, 2 e 3. Quem é o contradomínio? Todos os elementos que formam o segundo conjunto. Aqui nesse caso é só o elemento zero, um conjunto unitário. Quem é a imagem? É o próprio zero. Mais uma vez, a imagem é igual ao contradomínio. E aqui, para encerrar, nós temos o sexto diagrama, onde não temos uma função. É simplesmente uma relação. Apesar de esse elemento que eu tenho aqui não sobrar, ou seja, ele tem correspondente, o problema aqui todinho é que ele tem correspondente demais. E ele só poderia ter 1. Então, aqui nesse caso, não é função, porque 1 pertence ao primeiro conjunto e tem mais de um correspondente em B. Portanto, aqui é só relação. Ou seja, não é função. Tá bom? Se não é função, não tem domínio, nem contradomínio, nem imagem. Então, assim a gente encerra a nossa correção. Então, até a próxima aula. Tchau, tchau.